Olá, estamos juntos novamente aqui no nosso canal e hoje eu quero estar compartilhando através desta mensagem um texto que está registrado na Bíblia no livro de Neemias. Neemias capítulo 2, apenas o versículo 17, que diz assim: Então eu, Neemias, lhe disse: Vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Olhando para esse texto, eu quero compartilhar algo por alguns minutos e que tem como tema algo que vai despertar a sua curiosidade. Você está disponível ao que Deus mandar você fazer? Você está disponível para fazer o que Deus mandar você fazer? O texto diz que Neemias, ele viu os muros destruindo. Na época de Neemias, os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos. E a cidade não tinha mais nada, a não ser um monte de pedra sobre pedra. Lembrando que os muros da cidade tinham uma importância muito grande, por isso ela precisava ser cercada para se proteger dos inimigos. Uma cidade sem muro estaria totalmente vulnerável. Por isso, reedificar os muros, era a recuperação da capacidade da cidade em proteger a população, abrigar as caravanas de mercadores. Já imaginaram que situação terrível? Uma opressão ao redor de Israel era tão grande que todos que queriam reconstruir a sua vida eram zombados, eram desestimulados a trabalhar. E o que Deus fez para acabar com tanta destruição, humilhação, falta de esperança daquele povo? Será que ele enviou um exército de homens fortes, valentes, para ajudar aquele povo daquela cidade totalmente destruída? Não. O texto, e eu desafio você a ler o livro de Neemias, que você vai entender muito mais, com mais profundidade, isso que eu estou falando. Deus levantou apenas um homem chamado Neemias. A história desse homem faz com que qualquer pessoa que ame e obedeça a Deus tenha interesse em fazer algo pelo reino de Deus neste mundo. Lembrando que este livro de Neemias, ele fala muito da espiritualidade, ele fala muito da liderança, e ele registra detalhadamente os fatos acerca da reconstrução dos muros de Jerusalém. Por isso eu desafio você a ler Neemias. Você vai gostar muito da história desse homem. Neemias, ele era filho de Acalias. Ele tinha um irmão chamado Hanani. E ele trabalhou para o rei da Pérsia, Artaxerxes, no ano de 465 a 424 a.C., na corte de Susã. E lá, Neemias, no palácio, exercia um cargo de copeiro do rei. O copeiro era um trabalhador da cozinha, mas ele também ocupava um cargo de confiança. Ele era um alto funcionário da corte. E uma das mais importantes responsabilidades do copeiro naquela época era provar o vinho e os alimentos que seria ingerido pelo rei para garantir que não estava envenenado. Olha só a responsabilidade de Neemias. Por isso eu quero caminhar junto nessa mensagem para que aprendamos com Neemias e para que desejemos ter um pouco do que Neemias foi. Neemias foi um grande líder, um exemplo de vida naquele período. E ele nos inspira a enfrentar com sabedoria, com espiritualidade, as batalhas do dia a dia.
porque a sua capacidade de avaliar o passado, viver o presente e sonhar com o futuro constitui dele um verdadeiro manual para que possamos aprender com ele. E hoje, Deus procura pessoas como Neemias. Deus espera de mim e de você atitudes iguais a de Neemias. E o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, não é algo por acaso, como não foi no caso de Neemias. Porque a palavra dele vai dizer isso. Todas as coisas contribuem justamente para o bem dos que amam a Deus. Romanos 8, 28. Em nossos dias, podemos observar que muitas pessoas querem ser usadas por Deus, mas não se deixam ser moldadas por Ele. Pessoas que muitas vezes que até fazem parte de alguma igreja, mas mesmo assim estão longe de Deus, estão dentro do templo, mas estão longe de Deus. E olhando para Neemias, eu quero compartilhar algumas características daquele homem e que se nós também buscarmos essas características, com certeza seremos usados por Deus para reconstruir muros na vida das pessoas. Quantas famílias estão com seus muros destruídos, muros de relacionamento, muro de depressão. Agora, nessa pandemia, quantas pessoas estão aí fragilizadas, estão doentes, depressivas. Isso são muros que Deus está querendo levantar homens como Neemias, homens no sentido genérico, homens e mulheres, para reconstruir muros. Mas para isso nós precisamos ter algumas características que Neemias tinha. A primeira delas é uma vida de oração. Neemias era uma pessoa totalmente dependente de Deus, um homem de oração. Ele só tomava decisões depois de consultar a Deus. Olha o que ele vai dizer no versículo 8 do capítulo 1. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre outros povos. Neemias 1:8. Neemias 4:20 ele vai dizer: em qualquer lugar em que ouvirdes o som da trombeta, dali vos ajuntarei a nós, o nosso Deus lutará por nós. Ele tinha consciência de que o sucesso da vida dele, tudo dele dependia de Deus. Ele vai dizer isso num outro capítulo. E ele lhe disse ainda: ide, comei e bebei do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si, pois esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Então percebam, Neemias tinha uma vida de oração, porque ele tinha uma vida centrada naquilo que Deus tinha e queria para ele. Para estar a serviço de Deus, para estar à disposição de Deus, como Neemias esteve e como Neemias viveu, precisamos viver uma vida de oração. Sem ela, faremos muitas coisas para homens, mas nada de valor para Deus. Vou repetir. Precisamos ter uma vida de oração, porque sem ela faremos muitas coisas de valor para os homens, mas nada para Deus. É certo que ele não se impressiona, Deus não se impressiona com grandes construções que você já levantou e eu também, realizações, ser aclamado por multidões, teses acadêmicas defendidas. Jesus ele não olha para nada disso. Jesus olha o meu coração e o seu coração. Ele procura
adoradores. Ele procura verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade, tendo uma vida de oração. Então, nessa primeira característica de Neemias, era um homem de oração. Se eu e você desejarmos estar vivendo na dependência de Deus, como eu disse no início da nossa mensagem, você estar disponível para fazer o que Deus mandar, então, para estar disponível, você precisa ter uma vida de oração. Mas também você precisa ter uma vida de empatia. O que é isso? O que significa ter uma vida de empatia? Neemias, ele sentia a dor daqueles que estavam sofrendo em Jerusalém. Pessoas que ele não conhecia, pessoas que ele nunca às vezes tinha visto, mas aquelas pessoas precisavam de alguém para ajudá-las naquele momento. E a empatia é uma virtude que leva a pessoa a sentir a dor do outro, o problema do outro. E Neemias demonstrou empatia. Se você ler o livro de Neemias, como eu te desafiei a ler, você vai ver ele se lamentando, ele chorando. E olha que ele estava numa boa. Ele morava dentro do palácio, ele tinha uma vida tranquila. Ele não precisava se preocupar com ninguém. Ele já estava tranquilo. Mas ele tinha uma vida de empatia. E hoje, quantas pessoas estão em crise? Como essa situação em que estamos vivendo. Quantas pessoas perderam família? Quantas pessoas perderam empregos? Perderam amigos? Estão sofrendo? Estão com seus muros caídos? E Deus quer levantar pessoas com empatia, que sintam a dor dessas pessoas, que vá até elas, ajudá-las, mesmo que você esteja numa boa, tranquilo, empregado, com a sua casinha arrumada, não tenha sofrido nenhuma perda por essa pandemia, mas Deus, nesse momento, está querendo levantar homens e mulheres que sejam empáticas, pessoas que olhem para o outro e veja no outro a necessidade que eles tenham. Precisamos ser como Isaías. Lá no livro dele, escrito por ele, Isaías vai dizer assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6:8. Se você quer ser uma pessoa empática, uma pessoa que olha a dor do outro, se compadeça, você precisa dizer a Deus: eis-me aqui. Mas uma terceira característica de Neemias, e que se eu e você tivermos também, nós vamos ser muitos usados por Deus. Visão. Isso mesmo. Neemias fazia parte de um grupo de pessoas que fazem acontecer. Em meio ao caos, a destruição de Jerusalém, muros caídos, casas destruídas, famílias destruídas, ele conseguiu visualizar uma cidade restaurada, uma cidade reorganizada. Isso é ter visão. Você e eu precisamos, ao olhar para as pessoas, ver nelas umas pessoas restauradas. Ele sabia que a mão de Deus estava com ele. Por isso a vitória seria apenas uma questão de trabalho, de tempo e submissão a Deus. Ele vai dizer isso. Por isso enviei-lhes mensageiro com a seguinte resposta:
Estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Neemias 6, versículo 3. Ele tinha uma visão das coisas tão certa na vida deles, na vida dele, e essa visão de restaurar Jerusalém, de ajudar as pessoas, era algo tão prioritário na vida dele que ele responde para aqueles homens que queriam se encontrar com ele: estou fazendo uma obra para Deus, por isso eu não tenho que deixar parar para ir fazer outras coisas. Para ser um homem visionário, por ser um homem visionário, Neemias tornou-se o maior defensor da restauração dos muros de Jerusalém. Hoje, o mundo precisa de homens e mulheres de visão. Pessoas que conseguem ver o que poucos conseguem ver. Pessoas ousadas que sabem por experiência própria que a alegria do Senhor é a nossa força. É a parte B do versículo 10 do capítulo 8 de Neemias. Então precisamos ter visão, olhar o hoje, ver a situação que está e ver como que ela pode estar lá na frente amanhã através de uma restauração das coisas. Isso é ser um homem de visão. Há uma música sacra de um hinário cristão que diz: abre meus olhos, dá-me visão, Senhor. Que assim como essa música também possamos dizer para Deus: abre meus olhos, Senhor, dá-me visão, mostra muros destruídos, mostra-me pessoas destruídas para que eu possa, através de uma empatia, através de uma vida de oração, ajudá-las. Precisamos de mais servos como Neemias. Precisamos de pessoas disponíveis que evidenciam virtudes com uma vida de oração, que sintam a dor do próximo através da empatia, que tenham uma visão das coisas vindas de Deus. Lembrando de um detalhe: Deus só vai se comunicar ou só vai comunicar os seus planos para aqueles que se preocupam em ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura da palavra de Deus, ter uma vida de obediência a Ele, em qualquer circunstância. Precisamos abrir nossos olhos, precisamos ter uma vida de espiritualidade. O mundo, no momento que está vivendo, está procurando pessoas que estejam disponíveis para fazer o que Deus mandar. Eu quero encerrar essa mensagem lendo novamente o versículo a qual eu me baseei para ela. Então Neemias lhe disse: vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Neemias 2, capítulo 2, versículo 17. Você está disponível para fazer o que Deus mandar? Estando disponível, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de empatia, sentindo a dor do próximo. E você precisa ter uma vida de visão, ser alguém visionário das coisas de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. E que ao assistir essa mensagem, você possa se sentir tocado, tocada
para ter uma experiência com Deus igual Neemias teve. Que você possa sentir o desejo de ser um Neemias para esta época, porque existe muitos muros destruídos. Essa semana, no feriado de 2 de novembro, que é dito como dia de finados, eu fui até o cemitério fazer evangelismo, levar um pouco de paz, de alegria àquelas pessoas tão sofridas ali naquele local. E eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas e ouvir delas a dor ainda latente no seu coração, da perda, da separação. Então eu preciso ser Neemias para reconstruir muros. E você também. E você também, Deus quer usar você como Neemias. Mas para isso, você precisa ter essas características que eu apresentei. Sem elas, Deus não vai comunicar os planos dele para você. E você não vai ter visão para ver as coisas de Deus acontecendo. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa ter falado ao seu coração, assim como falou ao meu no momento que eu lia, que eu meditava, que eu preparava essa mensagem. Deus falou muito comigo e eu desejo ser um Neemias. E eu desejo que você também seja um Neemias para esta época. Que Deus te abençoe.